Ana Paula, secretária de Saúde de Itaúba, vice-regional do Norte Mato Grossense. Hoje estamos aqui produzindo uma ação do Calendário Nacional de Saúde. Vamos falar um pouquinho sobre tuberculose, né? Para que a gente possa informar tanto os profissionais de saúde, assim também como a toda a comunidade em geral. Reforço que é uma ação de atividade de educação em saúde da macro-regional, no qual abrange a região norte mato-grossense, Vale dos Arinos, Alto Tapajós, Vale do Peixoto e Telespires. Estou aqui hoje com o Dr. Josifer Cadori, doutor graduado, atuante na estratégia de saúde da família, que tem muita afinidade no tratamento de doenças infectocontagiosas. E também com a comentarista e entrevistadora, enfermeira Karine Naveilaco, que vai trazer para vocês um pouquinho desse assunto, ressaltando aí que o mês de março é um mês no combate à tuberculose. Então, seja bem-vindo, doutor Cadori, Karine, muito obrigada pela presença de vocês. Olá, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, Ana Paula, Cosens, né? E por que o mês de março e por que a tuberculose, né? O mês de março, mais específico, dia 24 de março, foi quando o cientista Roberto Koch, ele descobriu a bactéria que ocasionava tantas mortes na Europa, lá por 1882. Então, esse é um grande marco para a ciência, para a evolução dos antibióticos, para o tratamento de doenças. Então, a tuberculose hoje ela está muito presente, ela é muito importante no cenário de saúde pública, não só no Brasil como no mundo, tanto é que a escolha do mês foi dada pela Organização Mundial da Saúde. E a gente queria saber, doutor, muito se fala sobre a tuberculose, mas qual é o impacto social e qual que é o aspecto histórico da tuberculose? Olá, Karine. Olá, Ana Paula. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. E é sempre bom poder disseminar informações precisas e, com isso, levar saúde à população que talvez mais precisa, que não tem tanto acesso assim a informações corretas, né? Respondendo a sua pergunta, aspecto histórico. A tuberculose, antes dos antibióticos, antes de tudo isso, ela já matou mais ou menos 1/4 da população. Ela conseguiu disseminar, a cada 4 mortes, uma era por tuberculose. Então isso no passado, né, quando não existiam antibióticos. Ao longo das décadas, a ciência foi desenvolvendo e conseguiu criar antibióticos muito eficientes no combate da tuberculose. E ela foi quase eliminada do globo. Porém, com as doenças chegando, o HIV, que chegou na década de 80 no mundo, ela voltou a reemergir e hoje, no contexto social, ela acaba pegando pessoas vulneráveis, moradores de rua, indígenas, pessoas que vivem reclusas da liberdade, né? Então são pessoas de risco que são muito flageladas por essa patologia que já acompanha a humanidade há milênios. E, doutor, a gente tem um histórico, né, global da tuberculose. E no Brasil, hoje, qual que é o atual cenário da tuberculose? No Brasil hoje, é um país ainda dos grandes países assim, responsáveis pela tuberculose no mundo. Ele se enquadra como um dos 21 países do mundo que mais tem casos de tuberculose. Então é um país que sempre tem que ficar atento. Quem trabalha com saúde no Brasil sempre tem que ficar atento a pessoas que têm sintomas, né? E no Brasil hoje nós temos uma média de 70 mil casos por ano. Essa é a estatística, o que daria mais ou menos 32 casos a cada 100 mil pessoas. Então é uma doença que está bastante prevalente na população e tem que se levar em consideração isso. E sempre quem trabalha na saúde, especialmente na atenção básica, tem que ficar atento a isso. Como é uma doença bastante prevalente, que atinge muitas pessoas, é importante a gente saber a transmissão da tuberculose, como que ela ocorre? Então esse fato é muito importante por vários aspectos. O aspecto que eu acho mais relevante é o aspecto social. Então, pessoas que vivem em aglomerados, né, pessoas que são privadas de liberdade, pessoas que vivem, por exemplo, em aldeias indígenas, aquele grupo fechado de pessoas que tem muito contato ali, pessoas que vivem na rua, enrolado no cobertor do outro. Então, essa questão social sempre está envolvida com a tuberculose, né? A transmissão ocorre como? Se pessoas estão próximas, então a transmissão é por aerosóis, né? Então, uma pessoa que tem a tuberculose
acaba tossindo, espirrando ou mesmo falando, libera no ambiente partículas que são inaladas para uma pessoa que está saudável e essa pessoa passa a ser portadora da bactéria, mas nem sempre da doença. Existe uma imunidade ali que vai agir, mas a transmissão mais ou menos dessa maneira que acontece. E assim, a gente viu então que a transmissão ela é muito fácil, né? É por um contato próximo com uma pessoa contaminada. Mas como eu posso desconfiar que eu tô com a tuberculose? Quais são os sintomas que a tuberculose apresenta, doutor? Falando sobre a questão se for pulmonar, você vai ter principalmente tosse, né? Então a tosse ela é o principal sintoma da tuberculose. Mas tem outros sintomas? Tem. Por exemplo, perda de peso, emagrecimento. Então se o paciente está com perda de peso, tosse e falta de apetite, essas coisas, você acaba pensando sempre em tuberculose, uma doença crônica que vem se arrastando. Mas podem ter vários sintomas, desde sintomas, digamos assim, que aparecem com AVC, né? Perda de força, meningite, tuberculose. Pode ter questões de alteração renal, alteração intestinal. A tuberculose é uma doença que ela anda pelo corpo todo. Mas, via de regra, sintomas que nós temos que ficar atento, sempre na atenção básica, principalmente, sintomas clássicos. Perda de peso, perda de apetite, febre vespertina também, sintoma clássico, uma doença infectocontagiosa, causa febre. E a tosse há mais de 15 dias. Interessante. E assim, você citou a questão da imunidade, é uma coisa que eu gosto bastante, que eu fico bastante curiosa sempre sobre. Então, doutor, eu tive contato com a bactéria da tuberculose, né? Como que essa doença ela vai se desenvolver no meu organismo? Interessante essa pergunta. Então, e ela explica toda a fisiopatologia da doença. Quando você fala assim, questão imunológica, né? A imunidade é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu. A cada 10 pessoas que pegam a tuberculose, que se contamina com a bactéria, apenas um vai se transformar, vai ser portador da doença de fato. 9 vão acabar curando. Ou seja, nós temos 90% de cura, 10% que vão adoecer, vão ter sintomas clássicos. Desses 10%, 5 aquela doença vai progredir, ela vai progredindo, vai avançando pulmão, depois vai para o sangue, vai indo para todos os órgãos, né? Então ela pode surgir em qualquer local. Pleural, renal, cerebral, né? E uma parte dessa população, ela consegue combater essa bactéria, em primeiro momento, e encapsular ela. Ela fica encapsulada ali como se fosse um ovinho, né? Lá para frente, quando a pessoa se tornar já adulto, né, ou mais de idade, por algum motivo a imunidade cai, um exemplo, uso de corticoide, outro exemplo, contamina com HIV, né, alguma coisa assim que aconteça na vida, alguma desnutrição muito severa, alguma coisa que aconteça ali que a imunidade venha a abrir as porteiras, no caso, aquele nódulo ele se abre e a bactéria ela reaparece e aí vem as formas clássicas daquela febre, emagrecimento, tudo mais, né? Dessa maneira que ela vem. Então, assim, doutor, a gente viu que ela tem algumas manifestações, o jeito que ela se comporta no nosso organismo, e tem uma população que ela está mais propícia a se contaminar com a tuberculose ou que ela apresenta mais riscos de um agravamento dessa tuberculose. Qual é essa população de risco para a tuberculose? Nós temos que pensar assim, se ela é uma doença que passa de pessoa a pessoa, então ela exige uma proximidade. Quem vive muito próximo? População mais vive em albergues, vive em casas de asilos, né? População carcerária, inclusive a população carcerária está muito risco de desenvolver a doença, né? Indígenas, moradores de rua têm um risco altíssimo de ter a doença e pessoas que trabalham na saúde, né? Enfermeiros, médicos, técnicos, todo mundo que tem contato com pessoas doentes o tempo todo acaba recebendo uma alta carga de bactérias e muitas vezes alguma dessas pessoas que têm imunidade um pouquinho mais, digamos assim, baixa acaba eclodindo e a doença aparecendo. E tem algum paciente em específico que eu tenho que dar uma atenção maior à tuberculose, algum diagnóstico? A pessoa tem tal doença, eu tenho que, via de regra, eu tenho que investigar a tuberculose naquela pessoa. Com certeza. Todo paciente que é portador de HIV, todo paciente que tem HIV, obrigatoriamente tem que fazer teste de tuberculose. Tem que fazer raio-x de pulmão,
tem que fazer exames específicos, que depois você fala mais à frente, mas pessoas que têm HIV, ou vivem com HIV, têm que fazer avaliação de tuberculose para poder descartar esse diagnóstico. Lembrando que o HIV ele é um vírus que depleta a imunidade totalmente, e essa imunidade baixando é que a tuberculose vai a florescer e vai acabar deixando a pessoa, muitas vezes, com muitas sequelas, né? Isso aí. E assim, como você falou da questão que tem uns exames específicos que a gente tem que investigar, e além dos sinais e sintomas clássicos da tuberculose, quais são os exames que eu uso para fazer o diagnóstico da tuberculose? E é uma curiosidade, assim, muito minha mesmo como profissional de saúde, que qual é a diferença para eu fechar um diagnóstico de tuberculose num adulto e numa criança? Muito bem. Então aqui nós vamos entrar numa parte mais profissional mesmo da saúde, né? O diagnóstico você fecha da seguinte maneira. Uma clínica exuberante, né? Aquela clínica de febre, tosse, mais de alguns dias. Então isso algo assim que sempre tem que ser levado em consideração. Clínica. Outra questão, raio-x que tem aquela imagem meio alterada, aquela infiltração pulmonar, aquela imagem branca ali, né? Então, também, ou uma caverna também no pulmão, né? Aquela área, aquela bolinha preta no pulmão, também tem que ser levado em consideração. E os exames específicos para tuberculose. Nós temos o exame de escarro, né? Onde você consegue coletar uma lâmina de escarro e você vai olhar ali no microscópio a bactéria, ou o teste rápido molecular, onde você vai através de um escarro, você vai pegar esse escarro, vai levar no aparelho e vai fazer a codificação genética ali, vai ver qual é a bactéria, se tem bactéria e ver se tem resistência a antibióticos também. Então é um exame muito específico. Agora, você fez uma pergunta bacana. Quando a criança fala para a criança, escarra a criança não escarra, ela não tem essa capacidade de escarrar. A criança não escarra. Ela não sabe nem o que é escarrar. Então, a criança tem particularidade. Você tem que levar em consideração algumas coisas na criança que não se leva no adulto. Aliás, se leva, mas a criança dá mais importância, né? Você tem basicamente uma tabela, isso está no manual do Ministério da Saúde, e você vai dando pontos para a criança. Por exemplo, teve contato com alguém que teve dentro de casa? Seu pai teve, sua mãe teve, seu avô teve? Sim. Então, isso entra como ponto. Você está tendo febre? Está tendo perda de peso? Tem emagrecimento? Está desnutrido? É outro ponto. Tem PPD? Está positivo PPD? Está reagente? Aquela mancha da tuberculose, que ela faz aquela injeçãozinha, né? Está positivo. Enfim, você leva várias questões assim, que você leva em consideração e você vai dar uma nota para essa criança. Falando aqui questão de pontuação, se nessa tabela você dá 40 pontos ou mais, a criança é considerada doente e você tem que entrar com o tratamento para a criança também. Tá? Lembrando que não é mesmo, o antibiótico é parecido com o do adulto, mas na criança tem uma dose mais baixa pelo peso da criança diferente do adulto. Né? Agora sim, me surgiu uma dúvida, assim, e uma luzinha muito específico sobre um paciente que já foi meu paciente na atenção básica que a gente tratou, que a clínica, que a gente fala muito na área médica, na área da saúde, que a clínica é soberana e o exame é complementar. A gente já teve paciente com clínica de tuberculose, sem tosse, febre e emagrecimento. E ele ficou hospitalizado e se tentou vários outros diagnósticos, porque escarro dava negativo, cultura de escarro dava negativa. E eu lembro que foi fechado o diagnóstico da tuberculose desse paciente pela história epidemiológica dele, que ele teve contato com um familiar que inclusive faleceu, né, por esse motivo, não no estado do Mato Grosso, outro estado. E o paciente não teve tosse, mas ele teve febre, uma perca de peso de 12 quilos em 3 semanas. E eu lembro que na época o diagnóstico do paciente foi fechado pela imagem da tomografia, sem nenhum outro exame de escarro ter dado positivo. É possível isso, doutor? Sim, é possível. Hoje os exames que mostram a bactéria eles são muito bons, ajudam muito, né? Mas muitas vezes, em alguns casos particulares, aí você tem que ter um profissional que tenha aquela habilidade, né? Uma referência que te dá um apoio. E às vezes você vai ali quase uma incerteza, mas você vai indo pelo sintoma, você vai excluindo outros diagnósticos, até que você consegue definir, não, é isso aqui, vamos tratar isso, e é bacana que resolve muito, né? Você falou um fato interessante, para crianças, né? Como a criança não escarra,
e faz um raio-x, ele tem uma área, uma mancha, muitos colegas acabam tratando como pneumonia. Ah, é pneumonia, né? É pneumonia. E dá um antibiótico lá, amoxicilina por 7 dias, dá o clavulin, e aquela mancha não resolve, aquele perda de peso não resolve. Então, é preciso sempre estar atento, né, a pacientes, a crianças, né, porque a criança, você não fecha com baciloscopia, é com sintomas, e você dar antibiótico para uma criança com pneumonia, vista pelo raio-x, e não resolver, então também é um dos pontos daquela tabela que eu falei para você. Você tem que levar em consideração a clínica exclusivamente. Eu lembro que uma das justificativas, que na época a equipe entrou até em contato com um infectologista, se eu não me engano, de Cuiabá, uma das justificativas que a gente questionou, a questão do não positivar nem na cultura e nem no exame de escarro, foi que é por ser uma tuberculose miliar. Uhum. A tuberculose miliar, ela não positiva no escarro? A tuberculose miliar, ela seria um paciente que não seria um paciente bacilífero, né? Ele expectora muito poucos bacilos. Então, esse paciente, o escarro para ele não serviria, né? O que serve para esse paciente seria o teste rápido molecular, que vai ter muito poucas bactérias e vai conseguir pegar nesse teste. Vai conseguir pegar, mas nem sempre vai pegar, porque nenhum método é 100%. Né? O que é 100%? É você associar clínica, exames de imagem e todos os exames que mostram a bactéria, seja o escarro, seja o teste rápido molecular. Então é um misto de coisas que você vai juntando, descarta outras patologias, até você conseguir tratar e resolver a vida do paciente. E dá para ele mais oportunidade de anos pela frente, né? Sim, fazendo um comentário, agregando, eu acho que assim, às vezes tem faltado na gente até uma crítica de uma profissional da saúde para mim mesmo e para os demais. A gente tem deixado um pouco de lado a anamnese. Às vezes, e não às vezes por falta de vontade nossa. De repente, a demanda de serviço, a quantidade de pacientes que a gente atende, não está nos permitindo fazer uma anamnese adequada. Porque principalmente nessas doenças infecto-contagiosas, eu vejo que a anamnese você consegue descobrir muita coisa do paciente. Então, talvez seria uma luzinha para acender para a gente, profissional da saúde, investigar a história do paciente, procurar a história do paciente, porque eu lembro que se chegou na suspeita desse paciente em específico de tuberculose, a história da família dele, da questão de hospitalização da mãe do paciente, porque se fosse, talvez a gente nem tivesse descoberto tão rápido a tuberculose dele. E foi a partir do momento que numa conversa beira de leito do paciente, se descobriu o que ele tinha feito uns meses atrás, que se desconfiou, não, pode ser tuberculose. E com uma semana a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele, iniciar o tratamento. E um paciente que ele estava totalmente debilitado, muito esforço respiratório, hospitalizado já há alguns dias, a gente conseguiu, ali, uma semana usando o medicamento, ele evoluiu de 0 a 100 muito rápido, o estado de saúde dele. Então, é muito importante a gente não deixar de lado, né, doutora, a anamnese, o dar importância para a história que o paciente traz. Porque toda doença tem uma história de vida do paciente por trás. A anamnese ela é a base da saúde, né? Você conversar com a pessoa, entender o que ela está queixando, investigar, perguntar, isso leva um pouco mais de tempo, lógico, né? Na correria do serviço, às vezes isso é um pouco difícil de fazer, mas nós temos que ter esse tempo de qualidade com o paciente, né? Sempre levar ele, dar a ele a mais importância possível e questionar os sintomas e sempre estar atento, né? A tuberculose é uma doença que é prevalente no Brasil, então, hora ou outra, você vai se deparar com ela, inevitavelmente, né? Sim, e além do pulmão, que a gente associa muito a tuberculose com tosse, até ela está bem presente na literatura brasileira, a história dos boêmios, dos poetas, dos cantores, que sempre passou em várias novelas, aquela pessoa que o quê? Ele começa a emagrecer, ter febre de noite, tossir com sangue e tuberculose. Então, existe a possibilidade da tuberculose ela afetar outros órgãos que não sejam o pulmão, porque está muito enraizado na nossa cabeça, até da gente profissional da saúde, quando a gente não tem esse costume de lidar com a tuberculose, que a tuberculose é uma doença respiratória, uma doença pulmonar. Tem essa possibilidade de estar fora do pulmão? Com certeza. Vamos falar assim, que a tuberculose ela prefere o pulmão porque é um órgão que tem muito oxigênio. E a bactéria adora oxigênio, ela ama oxigênio.
com certeza vai ficar mais no pulmão, né? Mas aquela primeira infecção que você tem, quando você inala a bactéria, primeira vez, quando você é até às vezes criança, você inala ela vai parar no seu pulmão, geralmente na parte superior, aí, onde tem mais oxigênio. Uhum. Aí ela se multiplica, ela forma um pequeno nódulozinho ali. Esse nódulozinho é drenado para o sistema linfático, o sistema sanguíneo, e isso aí espalha para todo o corpo. Está no sangue e está em todo o corpo. Depois de umas 2 a 10 semanas, a imunidade vai parar isso. E essa bactéria fica ali encapsulada. Anos depois, ela pode reaparecer. Né? Reaparecer aonde? No pulmão, onde tem mais oxigênio, preferencialmente. Mas não impede de aparecer, por exemplo, no olho, no paciente, tuberculose no olho, tuberculose renal, tuberculose suprarrenal, tuberculose intestinal, tuberculose testicular, tuberculose óssea. Né? Inclusive, tem pacientes que têm dores ósseas na coluna crônica e faz um exame lá um exame específico de imagem e acha lá o osso se desmanchando, né? Chama mal de Pote, esse nome, que quando pega na coluna. Enfim, ela preferencialmente pulmão, mas qualquer local. E o local que ela prefere depois do pulmão é a pleura, né? Que fica um espaço fora do pulmão, onde começa a formar líquido ali e vai dando aquele líquido que se drenado, fazer exames, né? Enfim, é uma doença que tem vários sintomas, vários diagnósticos diferenciais para você poder investigar e chegar no tratamento certo e resolver a vida do paciente. Sim, até a gente tem tem um relato de uma paciente também. É engraçado que quando a gente começa a conviver, né, com os pacientes, você começa a tuberculose assim, quando você começa a procurar, você começa a achar, Começa né? a achar, exatamente. E a gente teve uma paciente que ela evoluiu para uma oforectomia, que é a retirada dos ovários. E quando foi feita a biópsia dessa oforectomia, ela tinha uma infecção pela bactéria da tuberculose na cavidade abdominal. E assim, era uma coisa que ela sempre estava com febre, dor abdominal, né? E se tratava o quê? Pielonefrite, talvez sem um exame alterado, mas pela clínica, muita dor, muita febre. Ela apresentou um emagrecimento. E quando ela evoluiu para uma sepse, né? Abriram, fez uma laparô de emergência, viu que o que estava ali comprometido eram os ovários, fez a oforec dela. Mandou para biópsia, a contaminação, a cultura veio para bacilo de Koch. E é uma coisa assim muito interessante, porque na clínica comum, quando você vai desconfiar que a tuberculose ela vai estar justamente lá no ovário, né? O ovário a gente está acostumado com cisto, outras coisas, né? Então é uma coisa muito importante até para a gente, profissional da saúde, porque o Mato Grosso ele é um estado endêmico para tuberculose, não é? Mato Grosso é endêmico, o Brasil todo é endêmico. E são diagnósticos bacanas que você vai investigando, você consegue achar muita coisa assim que é relato de livro, né? São coisas que você acha que você só vai ver só em livros, mas você está muito mais presente do que a gente pensa. E por ser uma doença crônica, algo que demora, às vezes teve contato com a avó quando era criança e depois de adulto vai ter, né? É a mesma bactéria que foi encapsulada e anos depois, muitos anos, até décadas depois, é que aquilo lá vai aflorar. Então sempre tem que estar atento. E assim, doutor, você pode abordar um pouquinho pra gente como é feito o tratamento da tuberculose? O tratamento da tuberculose, ele começou lá em 1940, naquela década ali, quando surgiram os antibióticos, né, e veio se criando esquemas de tratamento. E ao longo dos anos ele foi sofrendo alterações, foi colocando mais medicamentos. Hoje nós temos o esquema RIP para adulto, né? É um esquema que você toma antibiótico já até tudo num comprimido só. E o comprimido varia com o peso do paciente. Né? O paciente que pesa 50 quilos é um tanto de comprimido. O que pesa 100 quilos é outro tanto de comprimido. Então é o esquema RIP. É um esquema já bem conhecido. E a criança, ela toma o esquema RIP, que só tem 3 antibióticos. Né? É um esquema um pouco mais simples para a criança, justamente por causa que o E, que não tem na criança, o etambutol, é um antibiótico um pouco mais o último que entrou na lista, né, dos tratamentos, ele causa neurite ótica. Então, no adulto, ele consegue falar, olha, eu estou enxergando meio embaçado, estou enxergando, minha vista tá diferente. E a criança não fala, ela acha legal olhar assim, ver tudo colorido, tudo mexendo, né? Então, ela não vai falar que está sentindo, está tendo alteração visual. Então, para a criança é RIP, sempre tem que estar atento a isso, e para adulto, RIP, né? São rifapicina, isniazida, pirazinamida e tambutol. É um tratamento vem pronto no Ministério da Saúde, né? É gratuito, não é comprado em farmácia, isso é bom ser falado.
Esse tratamento só pode ser liberado para o paciente mediante prescrição médica e aquisição no SUS. É isso. Isso é uma coisa até interessante de falar, porque a gente sempre vê as pessoas desacreditando do Sistema Único de Saúde, né? Ou talvez tendo um preconceito, às vezes eu tenho um poder aquisitivo maior, eu não dependo do Sistema Único de Saúde. E a gente sabe hoje que vários tratamentos, inclusive o da tuberculose, eles são feitos exclusivamente por via ministerial. Tuberculose, HIV, hanseníase, hepatite B, hoje você não consegue o medicamento em outro lugar que não seja o Sistema Único de Saúde, e isso mostra a grandeza do nosso SUS, né? O como nós, como Sistema Único de Saúde, nós estamos bem organizados, e como, por ser a gente que fornece o medicamento, como são os nossos médicos lá do posto de saúde, que eles são mais capacitados para fechar o diagnóstico desse tipo de doença. E eu gosto muito de exaltar o SUS, porque eu acho que o SUS ele é muito martelado, muito agredido, né? Óbvio que a gente tem muito que melhorar, só que a gente está no caminho certo. E assim, doutor, a gente falou do tratamento via Ministério da Saúde, lá no postinho de saúde ou nos centros de referência. E assim, me pintou uma dúvida. Esse tratamento que você falou é para tuberculose pulmonar, Sim. certo? E se for uma tuberculose extrapulmonar? Eu tenho tuberculose no rim. Como que eu vou tratar? Dependendo da situação, dentro do protocolo existem tabelas. Cada tabela ela é seguida de uma maneira, né? A grande mudança que tem aí é a tuberculose meningea. Por quê? Por que a tuberculose meningea é tão diferente do tratamento? Os antibióticos são o mesmo esquema de antibiótico, não muda nada. Porém, quando ela pega a meninge, então o que acontece? Está muito junto ao cérebro, né? A meninge é colada com o cérebro. Então, se começar a ter inflamação aqui, uma necrose caseosa, né? Então o cérebro vai liquefazendo. Como se ele fosse derretendo. Vai derretendo, né? Ali, as bactérias estão ali, a imunidade vai inflamando aquilo lá tudo, então aquilo vai derretendo. O paciente tem sintomas de perda neurológica progressiva e acelerada, né? Então, quando é a tuberculose meningea, o tratamento é 12 meses. É a grande diferença que tem. E também, quando você tem uma tuberculose meningea, tem que usar corticoide, para não deixar inflamar tanto aquele ponto ali que está sendo tratado, né? Quando é gestante, você tem que usar uma vitamina para dar uma suplementada para tirar o efeito tóxico do remédio. Via de regra, é isso aí, tá? Não tem muita diferença assim, de tempo de tratamento. A grande diferença mesmo é quando pega o sistema nervoso central. Tem que ter esse cuidado, mais cuidado um pouco especial. Tá. E assim, eu tive contato ou com um familiar, ou de repente um cuidado prolongado a um paciente com tuberculose, ou por exemplo, eu estava lá presa, a gente sabe que as pessoas privadas de liberdade, né, os presidiários, eles têm um contato maior com a tuberculose, então é comum o detento, Sim. Ele receber, né, ele foi solto e ele evoluir com uma tuberculose, né? E eu tive contato com uma pessoa com tuberculose. O que eu devo fazer? Aí nós temos o contato, digamos assim, um pouco mais prolongado. Nós temos contato com pessoas com tuberculose, vamos falar assim, quase semanalmente, ou talvez mensalmente, mas nós temos contato com frequência. Isso nunca nos causou grande problema, né? O contato que nós temos que ter mais atenção é aquele contato mais prolongado, né? O cuidador, por exemplo, o que mora dentro da casa, o que trabalha junto no mesmo ambiente, o que mora junto ali na rua, ali naquele cobertor. Então, o indígena que mora na mesma casa, né? Quem mora intradomiciliar, esse tem que ter mais cuidado, né? O que vai acontecer nesse caso? Então, vamos lá. Dentro daquela casa, ou daquela OPA, ou daquele albergue, ou daquele asilo, por exemplo, foi achado um caso positivo. Então, aquele caso vai ser tratado como tuberculose. Quem tem contato com aquele paciente, com ou pessoas que convivem junto, filhos, netos, esposa, né, tudo mais. As pessoas têm que procurar a unidade de saúde e fazer alguns exames, né, para identificar uma possível contaminação que não virou doença ainda, né? Seria o IGRA. IGRA é um exame que se usa para ver se você tem a bactéria, mas não está ainda virando tuberculose ativa mesmo, ou o PPD.
São testes que são feitos. O PPD é muito simples de fazer. Você faz um botãozinho aqui no braço esquerdo. Você lê ele depois de 72 horas. Se aquele ponto inflamar bastante, onde você aplicou a bactéria aqui, se aquele ponto inflamar bastante, então ali a gente fala que é 5 milímetros ou mais, né? Acaba tendo que tratar esse paciente como ILTB. Um paciente que é portador da patologia, mas ela está latente. Ela não está ainda doença ativa, não está expectorando, estou sentindo febre. Mas ele está doente e no futuro ele pode sim se tornar um paciente bacilífero que vai passar para todo mundo a doença, né? Então é isso, essa abordagem é com contatos, buscando sempre quem está contaminado e quem não está contaminado. Então, é mais ou menos por aí, doutor, que se faz o rastreio na Sociedade de Pacientes Portadores de Tuberculose. Então, se eu tenho um paciente fonte, que é o paciente que está contaminado, que está em tratamento da tuberculose, eu tenho que fazer um rastreio, então, de todos os contatos mais próximos dele para conseguir fechar o diagnóstico de mais pessoas com tuberculose? Exatamente. Isso que você falou é muito bem colocado. Você vai pegar o paciente fonte, vai entrevistar ele. Quem vive com o senhor? Quem trabalha com o senhor? Onde o senhor trabalha? Ou a senhora? Quem mora no seu quarto? E desse paciente você vai conseguir, talvez, tratar uma tuberculose e tratar outros vários que estão com afecção latente ainda. Você consegue evitar que vários adoeçam no futuro, né? Porque estar com tuberculose é a patologia, a doença, né? Aquela doença crônica que está ali tossindo, expectorando. Mas tem a patologia que está latente. E essa que no futuro vai vir a dar problema. E uma coisa, assim, que é pra gente pensar. A gente acabou de passar por uma pandemia, né? Que é uma pandemia aí, a gente ainda está, né? Uhum. Não acabou, a gente conseguiu dar uma controlada graças à vacina. Mas o que eu queria saber? Você acha que com essa epidemia de uma síndrome respiratória, que é o Covid, e pelos sintomas do Covid, tosse, febre, o enfraquecimento do paciente por causa da debilidade do sistema imunológico, você acha que talvez a gente deixou passar muitos diagnósticos de tuberculose, deixou de se investigar a tuberculose por causa do Covid, por ambas serem síndromes respiratórias? Sim, porque você está naquele momento epidemiológico onde a estrela da vez, no caso, seria o Covid, né? Então, toda a sua energia, toda a sua atenção é voltada para isso. E com certeza, passa alguns casos, isso é inevitável, né? Porém, o paciente ele acaba voltando, né? Você vê que é algo crônico, né? O Covid ele tem aquele período de 10 dias, 12 dias ali, e tudo é um síndrome gripal, né? E tudo vai sarando e tudo bem. Mas a tuberculose não. Ela, mesmo que você dê o tratamento ali, ela vai piorando, e aí você tem que ir buscando os casos até você conseguir o negócio. O que é a questão? É você sempre estar vigilante da sua população. O PSF de Itaúba, ou de Colíder, ou de Santa Helena, cuida daquela população específica. Você tem que ter sempre uma ligação com as pessoas que frequentam aquele ambiente, né? Sempre tem que estar investigando, cuidando, reinvestigando, dando atenção para as pessoas que elas merecem, né? Acho que isso que é a grande fonte do sucesso no nosso trabalho. E falando em sucesso no trabalho, como você acha ou como você imagina que o SUS pode traçar uma estratégia e se organizar para eliminar a tuberculose do Brasil? Eu acho que, vendo assim como paciente, eu já trabalho há alguns anos no SUS, né? Estou abençoado com isso. Tratei bastante casos de paciente com tuberculose já. O que eu vejo assim, que o SUS pode contribuir mais para que isso venha a diminuir a incidência de tuberculose no Brasil? Primeiramente, capacitação contínua dos profissionais, sempre capacitando os profissionais e chamando a atenção de todo mundo, através disso que a gente está fazendo hoje, por exemplo, falando sobre os sintomas da doença, que é algo bem comum e que às vezes não está dando importância. Então, tanto o SUS pode capacitar os profissionais para que eles busquem, dentro da população que eles cuidam, os sintomas clássicos, sintomas cardinais da tuberculose. E basicamente o que é isso? É buscar o tossidor crônico, né? Buscar aquela pessoa que tosse há muito tempo. No caso, o tempo que a gente fala é 15 dias, né? Tem pessoa que fuma, talvez, aí há muito tempo e tosse sem parar. Tosse. Você fala, tosse porque fuma. Tosse porque tem alergia, tosse porque tem bronquite.
nunca pediu o exame de escarro para esse paciente, nunca pediu um teste molecular ou uma cultura. Então, nós temos que estar atento. O SUS tem que estar atento aos casos, os profissionais têm que estar atentos a esses casos de tosse crônica, perda de peso, febre, sempre estar atento, vigilante, né? O SUS tem que estar sempre vigilante a pessoas que têm esses sintomas cardinais, e aí você vai lá, resolve aquele caso, então você resolveu um problema que era bacilífero, e em seguida tratar os contatos. Dessa maneira, com capacitação, busca ativa, tratamento de contatos, você consegue eliminar, digamos assim, em um mundo perfeito, né? Eliminar a tuberculose do Brasil. E esse é muito bacana, a questão que você falou da capacitação dos profissionais. Tanto porque a gente, como profissional, isso é muito comum, a gente se acomoda, a gente acha que a gente está ali no nosso empreguinho, né? No nosso empreguinho, não sendo pejorativo, mas a gente está ali no nosso emprego, no nosso local de trabalho, né? Desenvolvendo a nossa função que foi incumbida e tá bom por ali, eu posso parar. E, na verdade, a saúde é muito dinâmica, as doenças são muito dinâmicas, ainda mais quando a gente fala de doenças causadas por micro-organismos. Os micro-organismos, eles estão evoluindo a cada dia, então a gente não pode parar de estudar. Então, a gente não pode se acomodar como profissional de saúde. Está sempre estudando, está participando de iniciativas que nem essa que o CONASENS organizou, para a gente poder levar para a nossa macro-região essa capacitação, deixar disponível nas redes sociais, né, na web, para todas as pessoas profissionais ou não, que queiram ter acesso, informação nunca é demais. Então, a gente procurar as ferramentas, fazer um cursinho de especialização. Poxa, o Ministério da Saúde, ele oferece várias ferramentas. Tem um sitezinho, o UnaSUS, ele tem algumas capacitações sobre tuberculose. E é muito legal fazer. Às vezes, você ir lá na página do Ministério e você buscar um vídeo sobre tuberculose. Eu pegar os manuais do Ministério da Saúde, eles são fantásticos, eles são ricos, eles ensinam a gente como trabalhar, eles guiam os passos. Então, pegar um manual, destrincha o manual, faz do manualzinho lá a sua Bíblia. E os gestores, eles também têm que ter um carinho especial sobre as capacitações dos profissionais. Se eu quero ter êxito no meu trabalho e se eu quero que a minha equipe desenvolva um bom trabalho, porque a minha equipe desenvolver um bom trabalho é um reflexo de um bom trabalho meu, é a minha gestão que foi bem feita, o que eu tenho que incentivar e cobrar que meus profissionais sejam capacitados, bons naquilo que eles fazem. Então, os gestores olhar com carinho para esse momento de capacitação e aprendizado dos profissionais. Hoje a gente não tem problema com a nossa gestora. A nossa gestora, ela é fantástica. Ela libera a gente para fazer curso, para fazer capacitação, ela apoia a gente, ela apoia momentos como esse. E isso é fantástico. E eu tiro, assim, muito como exemplo, porque a gente trabalha junto, você não é porque a gente trabalha junto, não é porque você está aqui comigo, é porque você é um profissional excepcional. Você busca, você está sempre estudando, você não se conforma em saber só um pouco sobre aquilo que você trabalha, e isso é fantástico. Que bom que todos os profissionais eles tivessem essa sua sede de conhecimento. Porque se hoje você é referência e demais municípios te buscam para alguns tratamentos, é justamente por esse seu esforço, por esse seu amor à saúde, esse seu amor à medicina, ao seu amor ao paciente, ao fazer o tratamento dar certo. Aí você pegar um paciente debilitado, você trabalhar com ele e você devolver ele curado, reabilitado. Isso é muito fantástico. E eu acho que é isso mesmo. Essa iniciativa foi maravilhosa. Que continuem tendo iniciativas assim. Sobre tuberculose, a população ficou com alguma dúvida? Procure os profissionais de saúde, vai no seu posto de saúde, converse com as suas agentes comunitárias de saúde. Apresentou algum sintoma respiratório, que nem que a gente foi falado, que são sintomas clássicos, febre, perca de peso, a tosse por mais de 15 dias, procure o posto de saúde. Não fique com medo. Os pacientes, eles têm muita vergonha de chegar e falar, ou eles ficam mascarando o que eles realmente têm. Se automedicando, às vezes. Não se automediquem. Tô com tosse ali. Tô com tosse, tô tratando. Faz 15 dias que eu tô com tosse, não passou? Opa, né? Alguma coisinha tem de errado.
Então, a população também se informar. A gente tem as ferramentas, né, para descobrir as coisas. A gente tem o Dr. Google. Óbvio que a gente tem que filtrar tudo que a gente vê. Sim. Mas você viu alguma coisinha que chama atenção? Quem não? Até a gente, quem não tá com algum sintoma, joga no Google para ver o que é. Quem não? Mas não ficar só nisso, realmente procurar o posto de saúde, a unidade de saúde, né? E cuidar da nossa saúde. Eu acho que o combate da tuberculose parte muito da gente profissional, mas parte muito também da população ser informada e buscar o atendimento. Sim. E o SUS se faz assim, a partir de uma construção de profissionais e população. Eles trazem a demanda para a gente trabalhar e para a gente melhorar. E é assim que a gente constrói o SUS, todo mundo junto, todo mundo abraçado. É isso. É isso aí. Obrigado pelas palavras. Eu fico até sem jeito, né? Mas obrigado. Eu também admiro muito o seu trabalho dentro da unidade. Você lidera várias funções ali, né? Então, o seu desempenho é espelho para muita gente. O SUS é isso, pessoal. O SUS ele é algo que está aí para ser usado, né? Está aí para ajudar, né? Tudo bem, como você falou no começo, que tem algumas falhas, e todos os setores do universo acho que tem falhas, mas nós buscamos sempre dar o melhor, e com jeito, com estratégia, com capacitações, né? A capacitação é uma ferramenta, como se você estivesse se armando para uma guerra, né? Você vai se capacitar, você vai se armar. Você vai atrás de um conhecimento novo, você vai atrás de uma informação nova, atrás de um remédio novo, um tratamento novo, um diagnóstico novo. Então você consegue criar quando você vai construir uma casa, você vai colocando tijolinhos, né? Você vai se construindo profissionalmente. Dessa maneira você consegue ajudar mais e mais pessoas, né? Então você se reestrutura, a cada capacitação que você faz, você consegue se reestruturar e consegue fazer mais diferença onde você está atuando. Isso que é o legal do SUS e é o legal de quem está sempre buscando mais e mais. Isso aí.